Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da JBel. Hoje estaremos com a Edina Bom Sucesso, continuando o tema perdão, que é um tema maravilhoso. Olá Elo, seja muito bem-vinda, já já a gente começa a nossa live, obrigada por estar aqui com a gente, já já a Edina chega para conversar conosco sobre esse tema tão legal, espero que você goste. Você tá me ouvindo bem? Tá dando para escutar bem? Me dá um feedback aí, tá? Bom, pessoal, para aquelas pessoas que têm alguma dúvida, coloca aí pra gente nas interrogações para que a gente possa falar sobre esse tema. Obrigada pelo feedback, Elô. Para aquelas pessoas que têm algum comentário sobre o tema perdão, escreve pra gente aí. Se você tá curioso com alguma coisa, se você já passou por algumas situações de perdão, escreve pra gente e vamos aí juntos, navegando com a Edina, que deve estar chegando aí para falar sobre esse assunto tão curioso com a gente, viu? Elô, obrigada pelo seu retorno. E Arlen, meu amigo, seja muito bem-vindo. Adriana, seja muito bem-vinda. Já já nós vamos começar aí a nossa live de hoje com a Edina Bom Sucesso. Só para repetir para as pessoas que chegaram, o nosso tema de hoje é sobre o perdão. E nós vamos continuar falando sobre esse tema, que é um tema muito impactante, principalmente no mês de setembro amarelo, que a gente tem aí muitas relações que eu e a Edina vamos falar para vocês, viu? Vão me dando aí um feedback, se meu som tá bom, se vocês estão conseguindo me ver bem. Vão colocando aí para mim alguns comentários que vocês têm sobre o tema perdão. Me diga, por favor, se vocês têm pergunta. Oi, Elô, muito obrigada. Fico muito lisonjeada, viu? Com as suas palavras. E Mônica, seja muito bem-vinda. Adriana Moreira, seja muito bem-vinda. Já já nós estamos aí com a Edina, começando a nossa live de hoje, que será sobre o perdão. Se vocês acham que o tema de hoje é um tema importante para alguém que vocês conhecem, manda aí um convite para eles poderem participar. Convida as pessoas que você acha que essa temática pode ser uma temática que vai ajudar ela a viver uma vida mais leve, mais gostosa, uma vida mais de bem consigo mesmo. Como vocês podem depois assistir lá no nosso IGTV, eu e a Edina começamos esse tema sobre a justiça e o perdão lá no mês de agosto, e muitas pessoas pediram para a gente poder continuar esse tema, continuar falando sobre isso, e eu e a Edina então vamos falar para vocês a continuidade desse tema. Edina tá chegando e vocês curtir aí o que ela tem para dizer para a gente sobre esse tema tão maravilhoso. Edina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Estou ajeitando aqui a imagem. Tá certo. Nós já estamos aí com convidados super empolgados para poder escutar. Então, Coisa pessoal, boa. vou dar início à nossa live. Meu nome é Juliana Gabriel, eu falo do canal da JBL Consultoria e Desenvolvimento. Estamos aqui hoje mais uma vez para falar de um tema muito importante com uma pessoa encantadora, que é a Edina Bom Sucesso. Ela vai se apresentar já já para vocês. Para as pessoas que estiveram aqui com a gente em agosto, nós começamos a falar sobre justiça e perdão. E o tema deu uma repercussão tão grande que nós resolvemos voltar para falar um pouco mais sobre o perdão. Edina, seja muito bem-vinda e, por Muito favor, obrigada. se apresente para as pessoas que estão aqui, para elas conhecerem a maravilha desse ser que está aí do outro lado da câmera. É um perigo a pessoa ficar vaidosa, né? Com tanto elogio assim, mas pode deixar que a humildade é uma virtude que eu ando perseguindo muito. Então, Juliana, acho que eu sou mais conhecida na área de recursos humanos, eu trilhei muito esse caminho aí, né, na psicologia do trabalho, e sempre fui consultora de empresas e trabalhei um pouco como professora nas universidades, aí na Universidade Federal, mas nunca foi esse o foco do meu trabalho. Eu sempre gostei muito
do ambiente não acadêmico, não é? Ele é ótimo para estudar, para preparar, mas para atuar, eu me sinto melhor em sala de aula, né? E nesse tempo eu fui juntando aí experiências de escutar pessoas, escutar especialmente lideranças, né? De respeitar muito o dilema que é exercer a liderança com eficácia, né? Com respeito às pessoas. É muito fácil o poder nos enganar e nós ficarmos muitas vezes absorvidos por promoções, carreira, e esquecer que a função principal do líder é estar ali pertinho da equipe e ajudando o trabalho a sair com bom clima, né? E com qualidade de vida. Então, foi esse o meu percurso. Mais recentemente, com a quarentena, eu também tive que me reinventar. Acho que isso foi uma constante aí, né, com as pessoas que a gente conversa. E a minha sensação é que eu comecei a ver o que era viável continuar a minha carreira em casa. E aí surgiram as maravilhosas lives, que a gente consegue conversar com muitas pessoas, né? E fazer e levar informação, discutir conteúdos, isso me dá muita satisfação. E, além disso, eu comecei atendimentos individuais, mas focados no aconselhamento. Eu sou muito encantada com o aconselhamento com psicologia positiva, porque tem muito a ver comigo, com o jeito que eu vejo a vida, com a maneira como eu acredito que as mudanças de comportamento acontecem, né? Então é isso, eu acho que eu estou apresentada. Fora isso, eu sou amiga da Juliana. Gente, deu até taquicardia de usando a palavra amiga. Eu até. Olha, eu preciso confessar. Edina é uma pessoa que marca a minha vida desde o início da minha carreira. Eu lembro da primeira vez que eu vi a Edina falar para quase 500 pessoas no meu primeiro trabalho. E ali eu fiquei apaixonada com a energia, com a positividade, com a força da personalidade da Edina. E acho que vocês vão poder ter o prazer de conhecer um pouco mais sobre a Edina e seus pontos de vista hoje. Agora, Edina, uma série de pessoas não estiveram com a gente aqui em agosto. Sim. Eu vou te pedir para recuperar para a gente o que foi agosto, mas antes de você fazer isso um pouquinho, pessoal, se vocês têm comentários ou perguntas sobre o perdão, coloca aqui pra gente no comentário, coloca onde está a interrogação. Se você acha que o que a Edina tem para contar para vocês é importante para alguém que você conhece sobre esse tema de saber perdoar, de saber perdoar-se, de entender o processo do perdão, chama para participar aqui com a gente. Manda lá um convite para ele poder participar. E se a gente estiver indo para um caminho legal, curte aqui para eu e a Edina saber que a gente está gostando, vocês estão gostando de para onde a gente vai, tá bom? Edina, você faz essa recuperada para a gente de como que foi o nosso encontro? Com o maior prazer, até porque nós também vamos aprendendo à medida em que repetimos isso, não é, Juliana? Perdoar nunca foi um exercício fácil, não é? É fácil a gente dizer para os outros, perdoe, não fique com isso, mas nós também já vivemos os nossos ressentimentos e mágoas e sabemos que não é fácil assim, não é? Então, nós conversamos muito sobre o que é perdão e o que não é. Nossa conversa inicial foi um pouco sobre isso. Perdoar não é ter que pedir desculpas pessoalmente. Perdoar não é o ato de fingir que está tudo bem só para as coisas tentarem chegar no lugar. Não é isso. Perdoar também não é humilhar-se para alguém. E não quer dizer que ao perdoar você tenha que voltar no relacionamento, aproximar-se da pessoa, conviver com ela. Perdoar passa por outro processo. A gente fala, muitas vezes, que é preciso analisar se é justo perdoar. Foi isso, inclusive, que fez com que a Juliana propusesse trabalhar os dois temas juntos, porque uma pessoa que te maltrata muito, uma pessoa que sabidamente tem intenções negativas em relação a nós, então é justo perdoá-la? Acho que aí é que começa a conversa. Justo pode não ser, mas o perdão não é para o outro. O perdão é para aliviar as nossas mágoas,
os nossos ressentimentos e para a nossa raiva não durar mais do que ela duraria. Quando ela dura muito, nós sabemos do mal que ela nos faz. E aí a gente não está só com raiva. Porque raiva é emoção, é temporária. Quando dura muito, nós já estamos com ressentimento, mágoa, e isso aí adoece. Então, a nossa conversa foi muito em torno do bem que o perdão faz para quem perdoa. Nisso nós estamos falando, então, do perdão ao outro. Mas vamos falar também do auto-perdão, que foi uma coisa que a gente conversou muito, mostrando que também é muito difícil. Quando nós erramos e, de alguma maneira, ou prejudicamos alguém, ou depois nos arrependemos amargamente daquilo que a gente fez, como que é desagradável enfrentar essa situação. E não é algo que a gente resolve de um dia para o outro. Não é só repetindo, eu tenho que perdoar, porque o perdão me faz mal. Isso é um caminho também, é uma maneira de nós irmos nos preparando. Mas não vamos nos esquecer que isso não é suficiente, porque perdão é mudança de comportamento, é mudança de postura. E, dependendo da nossa cultura, o modo como nós concebemos o perdão pode dificultar mais ainda que a gente perdoe. Se somos de famílias muito ressentidas, de famílias que colocam muito a culpa naquela pessoa que errou, então fica muito mais complicado perdoar. Culturas, especialmente eu falo de microculturas, eu falo de cultura familiar, porque eu não tenho uma análise cultural para contar para vocês se os alemães perdoam mais que os peruanos, eu não tenho essa análise e provavelmente eu nem acreditaria muito nisso, porque é muito da nossa personalidade e traços de personalidade se repetem em diferentes culturas, não é? Então, Juliana, eu acredito que com isso a gente mostra como que foi o foco da nossa conversa e destaca o tanto que perdoar e auto-perdoar-se vão depender muito do histórico familiar, da maneira como as pessoas mais relevantes em nossa vida enxergam o perdão. E nós, às vezes, somos muito pressionados a perdoar e algumas pessoas nos pressionam a não perdoar. Então, tem que ficar de olho nisso também, porque algumas pessoas, achando que nos fazem bem, não perdoe, essa pessoa te humilhou muito, mas está alimentando o meu mal-estar. Então, a conversa pode ser outra. É como aliviar-se sem ter que pensar em humilhar e sem ter que esquecer o que o outro fez. A gente pode, isso volta à nossa memória, mas o que muda é a emoção. Genial, Edina. Na medida que você foi refletindo, eu fiquei pensando que você fez um convite a um doutor ou a uma pós-doutora a ter uma temática, ia ser estudada, seria estudado, né? O quanto, talvez até estatisticamente, que a gente pode pensar que o perdão tem a ver com as características culturais e com as características de personalidade. É uma coisa muito interessante. Agora, Muito. eu trouxe uma frase que eu queria saber qual que é a sua percepção sobre essa frase. A frase é o seguinte: o perdão não é um ato, é um processo de mudança. Voluntariamente decidido não alimentar sentimentos e intenções de mudança. Edina, como é que você percebe essa afirmação? Eu acho, Juliana, de uma riqueza, porque ela toca em pontos fundamentais. Primeiro, a palavra voluntário, não é? É uma coisa que nós precisamos ter vontade de perdoar. Enquanto ela não vem, é muito difícil que a gente caminhe nessa direção do perdão. Então, por isso que a pressão externa não ajuda, nem para um lado, nem para o outro. Especialmente com algumas personalidades que têm mais dificuldade de absorver aquilo que vem de fora, que contraria suas perspectivas e seus traços principais. Então, a outra questão, Juliana, é a gente vê o perdão como uma mudança. E é uma mudança muito positiva.
como que é diferente a vida de quem não perdoa e vai alimentando o ressentimento, vai alimentando a raiva do outro, vem os sentimentos de vingança. Mesmo pessoas que dizem, eu não sou vingativa, mas sabe aquela torcida para alguma coisa dar errado na vida de quem nos magoou? Isso absorve a nossa energia, isso consome a nossa energia. E nós vamos, então, ruminando ódio, ressentimento, trazendo o passado para o presente, perdendo o presente, porque à medida em que a gente rumina passado, nossa perspectiva é o entristecimento. Então, as coisas estão acontecendo aqui, estão até boas, mas eu volto com aquela questão, né? Eu busco a dor outra vez e trago para mim, né? E a outra coisa muito importante que eu vejo como o que muda é a emoção. Por isso, essa frase mostra que o perdão não é só você dizer assim, eu não vou ficar alimentando isso, a pessoa teve lá suas razões, tem um passo a mais. Entra um pouco da compaixão, especialmente se eu sou uma pessoa que já errou, e a grande chance de nós todos estarmos nessa categoria, né? Se eu sou uma pessoa que já ofendeu alguém, e mesmo que eu considere que eu tenha razão, mas se eu ofendi alguém, eu tenho condição de ver que qualquer ser humano pode ofender, pode magoar. Especialmente porque algo que a gente faz, até bem intencionado, pode gerar no outro uma sensação de muito mal-estar. Existem pessoas sensíveis e pessoas suscetíveis. Aquelas que são muito suscetíveis, elas realmente se ofendem com coisas que uma grande parte dos demais não se ofende. E isso a gente não consegue controlar, né? Porque é um traço que vem do lado de lá. Então, é um pouco isso que eu vejo. Eu te pergunto, é assim também que você vê? Essa frase também te traz esse tipo de reflexão? Ou você me acrescenta ou me pergunta alguma coisa ainda? Edina, eu concordo muito com o seu ponto de vista e fiquei pensando numa situação vivenciada hoje com meu filho na hora do almoço. Sei. Ele trouxe a seguinte reflexão. Na verdade, a gente estava falando sobre pessoas que estão procurando briga. Que às vezes estão numa boate, te esbarram por uma briga, ou que qualquer coisa eles veem. E aí, vai encarar, vai encarar, vai encarar? Ele trouxe uma expressão muito interessante que assim, ele estava me contando que, em geral, ele reage numa provocação a pessoas que ele tem algum sentimento por elas. Olha, E aquelas pessoas que ele não tem sentimento, que ele, tipo, faz de conta que nem aconteceu. E isso me veio à cabeça através da sua frase, porque eu acho que a nossa busca de estar em paz é sempre provocada porque a gente tem alguma emoção em relação àquela pessoa verdade. que está ali na nossa frente. E se a gente muda o sentimento, a gente está colocando a relação da gente com a gente mesma e da gente com outro em outro estágio. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Faz Certo? muito sentido. E faz muito sentido o comentário de uma criança. Eu acho que eu era uma criança muito bobinha. Eu nunca tive esse tipo de dúvida, Juliana. As crianças estão muito espertas, não é? Mas minha criança tem 19 anos, viu, Edina? Ah, mas você é tão bebê que eu estou imaginando ele com 8 anos, 9. Eu tive como bebê, eu tive um bebê muito antes. E eu adoro meu bebê, porque vai continuar sendo, viu, Edina? Independente da idade. E é filho único? É filho único, É Edina. bebê mesmo, mas ele não tem a menor chance de crescer. É tipo isso. Mas, Juliana, em nada isso desmerece o tema que ele está tratando, né? Eu acho que, independentemente de ter 8, 9, acho que quando a conversa em família entra em temas assim, a gente está falando de uma família que está dialogando, né?
E isso me deixa muito feliz, porque esses tempos, por exemplo, de pandemia, eu acredito que quem mais ganhou foi quem ou conseguiu criar o diálogo ou conseguiu intensificar, não é? Então, eu acho que quando o seu filho fala do sentimento, existem pessoas que não nos afetam muito, nem positivamente, nem negativamente. Acho que então ele tem razão. Esses provavelmente ele releva, não é? Faz uma brincadeira sem graça, ele pensa assim, mas ele sempre faz brincadeira sem graça, não é? Ou ela não deve ter pensado para falar isso. Ele consegue não trazer isso para a raiva. Porque quando vira raiva do outro, aí nós entramos no cenário do ressentimento e da mágoa, né? Então, quando ele fala pessoas que buscam brigar e você não responde a isso, ele tem uma grande lição para a vida, porque um dos ditados que eu acho que continuará aí por décadas é quando um não quer, dois não brigam. Não brigam. É verdade. Porque quando você sai do jogo, não é, ou corre da briga, literalmente, um cara forte atacando alguém que é fraco, corre. Você vai ganhar correndo, se tiver boas pernas, pula o muro, não é? Isso é ganhar uma briga, porque não vale a pena enfrentar quando a desigualdade está instalada. Não A é? gente sabe o momento da gente não conflitar, né, Edina? Tem um momento também para a fuga, né? Edina, tá aqui com a gente Márcia Rejane, que está morrendo de rir sobre a questão do Gabriel. A Denise Guedes tá falando, oi, Edina, querida. Rosana Nogueira mandando um beijo pra gente. Então, a gente tá com a gente muito boa aqui com a gente. E aí, eu queria reforçar. Pessoal, o nosso tema de hoje é o perdão. Coloca pra gente um comentário. Você já vivenciou alguma situação em que você tivesse que perdoar? Existe algum perdão que você gostaria de fazer com você mesmo? Alguma curiosidade, alguma pergunta que você gostaria de emprestar para a Dina, para que a gente pudesse trazer um debate mais acalorado para vocês? Coloca aí para gente. E se você acha que essa live de hoje é importante para alguém, convida ele para participar com a gente. Mas, Edina, eu quero trazer uma outra frase para você. A frase é a seguinte, na verdade é quase um parágrafo, Edina. Posso sair do ciclo do ódio e dos rancores, pois ambos nos levam a ruminar memórias negativas abertas, que resultam em hostilidade, raiva, medo e depressão. Perdoar é passar do processo destrutivo para o construtivo. Edina, qual que é a sua percepção sobre esse parágrafo? Se você quiser, a gente quebra ele aos pouquinhos. Sim, podemos quebrar sim, para que a gente não perca a essência, né, do que ele traz. Então, um recorte que eu faço é isso de memórias abertas. Juliana, essa questão é tão relevante em nossa vida. Às vezes, situações de muito tempo atrás voltam em nossa memória, mas voltam gerando ressentimento, mágoa, mal-estar. Essa é uma questão que me preocupa muito, uma vez que eu embalo naquela memória que está voltando. Eu sei que ela não fechou. Eu sei que ela está voltando com carga emocional forte. Então, a primeira coisa é pensar de que forma eu posso fechar essa situação. Porque quando eu fecho situações negativas, não é? Que vem aí me acompanhando em aberto, é uma carga pesada demais para eu carregar. E por que as situações ficam abertas? Aí, Juliana, vamos voltar aos nossos traços de personalidade. Algumas pessoas têm muita dificuldade de dizer não. E alguém as ofende e elas não procuram essa pessoa para com clareza dizer assim, olha, aquela forma que você me falou me incomodou muito. E vai deixando. Então, de novo, eu já não estou perdoando, porque a carga já vem com alguma mágoa, com algum ressentimento, né? Que são as emoções geradas por essa situação de não perdão. Né?
Bom, outro recorte que eu acho importante que a gente faça. Sim. Antes de você passar para outro recorte, me permite trazer uma reflexão que me veio à cabeça. Sim. Meu pai usa uma expressão com a gente desde nova que ele fala o seguinte: tudo aquilo que a gente deixa para trás um dia acaba nos alcançando. Sim. Às vezes em tamanhos diferentes. Nossa. E eu fiquei pensando que a confiança é um acúmulo de experiências positivas. Às vezes, induzido pela nossa percepção né? Induzida, que todo mundo que é bom é muito bom e a gente vai olhando para aquilo que é bom e repete. Será que quando alguém nos fere, isso também não acontece? Eu já chego para essa pessoa emanada das emoções que eu não consegui trabalhar porque eu as deixei para trás? E eu já chego na expectativa de que algo vai acontecer de novo. E aquilo vai reforçando. Você acha que faz sentido nesse pedacinho essa reflexão, Edina? Mas faz muito, Juliana. Veja só, toda vez que eu tenho uma sensação incômoda, olho para esse cenário e a minha percepção é que o outro, de alguma forma, nos feriu, eu tendo a colocar a culpa nele por alguma coisa que foi dele, sem olhar com que também foi a minha reação àquilo que ele falou, com que eu respondi à situação inadequada que ele colocou para mim, um comportamento que seja, algo que feriu, não é? Doeu, ou quando nada incomodou. Então, Juliana, é o momento em que a gente pode pensar o tanto que a nossa liberdade está exatamente aí. Essa é a hora que a gente pode distinguir aquilo que o outro fez e o modo como eu reagi. Porque senão a minha cabeça começa a funcionar do jeito que você falou. Eu vou preparando frases para enfrentar essa pessoa. Então, eu digo assim, se eu disser isso, ela vai dizer isso, então eu vou dizer aquilo, e a gente vai fantasiando. E a fantasia dificilmente é positiva. Eu já me peguei assim tantas vezes, Juliana, ensaiando uma conduta em relação a alguém e o outro sem direito de resposta, não é, amigo? E não está ali. Eu vou fantasiando, eu vou falar isso, ele vai falar aquilo, eu vou fazer. E isso desgasta a gente de uma maneira. É muito melhor se eu concentrasse de que maneira eu posso abordar essa pessoa. Qual que é a melhor maneira de abordagem? Aí sim, eu estou colocando o meu pensamento ao meu lado. Ele vira meu aliado. Ele começa, então, a me ajudar a criar um ambiente propício a uma conversa difícil. Edina, quantas vezes à noite, às vezes, principalmente no ambiente de trabalho, eu me peguei na 30ª vez pensando um monólogo como se fosse um diálogo, sentindo o monólogo como se fosse o diálogo, e depois parando para pensar que é igual quando a gente sonha. Eu tô, na verdade, conflitando comigo mesmo e não com o outro. É com o outro que eu criei. Edina, o trabalho faz isso muito, não é? É muito difícil conviver no trabalho, sabe? Eu fico muito preocupada com isso, porque eu passei meu tempo nas organizações, né? Eu passei a minha vida trabalhando em empresas como empregada ou como consultora. Juliana, as pessoas se fazem tanto mal emocionalmente, a competição, o jeito de criticar humilha uma pessoa produtiva, inteligente, a ponto de ela sair mal vista na organização, com autoestima lá no pé. E se ela não tiver uma chance de recuperação, olha como que é importante o perdão. Porque se isso vira algo que ela vai ruminar no mal-estar que ela sofreu ali, para ela encarar outro ambiente organizacional vai ser muito difícil. Então, essa ruminação, esse monólogo, não é que você fala que é um falso diálogo, de novo,
voltam frases importantes, né? O que eu fiz que essa situação não mudou esse tempo todo que eu fiquei lá? Não é? E o que eu posso, a partir de agora, aprender com essa lição? Não é? Eu não sei se é. O Tânia, já já eu vou passar a sua reflexão para Edina. Aguenta as pontas só um pouquinho aí, por favor. Eu fico pensando, Edina, eu também venho, né, do ambiente corporativo e às vezes eu vejo um ambiente do não dito ou do mal dito. Então, assim, o não dito é quando todo mundo faz de conta que tá tudo perdoado, a gritaria de ontem tá ok, o bater na mesa tá ok também, e a gente acordou para um novo dia, bola para frente, vamos rezar para não acontecer de novo. E o maldito é quando eu falo sobre aquela situação com qualquer pessoa, menos com a pessoa quem eu deveria conversar ou perdoar no processo. E às vezes eu vejo as pessoas não sendo autênticas por medo. E a falta de perdão ser mais intensa nesses ambientes. Como é que você percebe isso, Edina? É isso que eu vejo, que há tanta rotatividade nas funções, sabe? Chega um momento em que fica muito intolerável um tipo de relacionamento. Porque quando há poder envolvido, a pessoa que está exercendo a liderança, ela tem mecanismos para te deixar com um trabalho de pior qualidade, para te envergonhar com 2 ou 3 comentários perto dos outros, para não olhar o que você fez e criticar só o que faltou, mas o que fez não é elogiado. E isso não seria soprar, fazendo aí um ato de ferir, soprar. Né? Você estaria, às vezes, precisando criticar, sim, isso é necessário, muitas vezes, mas você precisa também valorizar o que a pessoa fez. Então, Juliana, o ambiente corporativo é muito gerador de raiva, muito gerador de ressentimento e mágoa. E quando você fala que algumas pessoas não enfrentam, elas às vezes não enfrentam porque enfrentar o poder não é essa coisa fácil. Existem líderes que não escutam. Existem colegas que, quando você usa maldito, eu acho que pode ser dito mal ou maldito no sentido real mesmo. Tem gente maldita nas organizações, sabe? Má, assim, com crueldade mesmo, não é? No trato do Perversas, psicóticas, entre outras coisas, né, Gina? muito. Então, a gente não consegue tirar todas as pessoas difíceis do ambiente de trabalho, mas elas vão fazendo estragos, né? E enfrentar, você tem que primeiro fazer um enfrentamento positivo, porque brigar com a mesma moeda também não vai valer a pena, né? Então, você tem que abrir mão de outros recursos. E um deles é a grande assertividade, né? Que eu acho que até é um antídoto. Se não um antídoto, mas é uma medicação necessária para o perdão. À medida em que a gente fala o que pensa com firmeza, não é? E de uma forma adequada, a possibilidade do outro ser ou agressivo demais ou de te magoar muito é menor. Então, é um comportamento preventivo. Né? Agora, quando eu calo, não aguento enfrentar de modo nenhum, aí sim eu vejo mais problemas. Né? Não é fácil enfrentar, não. Não sei se você já tem outro emprego, você já fez seu plano de carreira, e é isso sempre sugiro às pessoas, Juliana. Nós temos que ter um plano A, um plano B, mesmo que você esteja bem numa organização, tem que ter plano A, plano B e plano C. É um mundo de mudanças e o ambiente corporativo não é das coisas mais fáceis do mundo, viu? Eu tô brincando ultimamente, Edina, que nesse mundo líquido que a gente está vivendo, né? Que tudo é incerto, tudo é inconstante, que a constante é a mudança, a gente tem que ter o plano F. E o compromisso é com a gente, né? Então, a gente é responsável pela nossa carreira e por manter essa tranquilidade de poder, inclusive, fazer escolhas. Porque muitas vezes Exatamente.
É. A dependência nos impede de ter a conversa, o perdão. Edília, Tânia Ferreira de Castro está colocando aqui para gente. Boa noite. Me parece que ruminar tem a ver com a dificuldade de ter clareza do que fazer. Que atitude tomar diante disso? Então, eu acredito, um abraço aí para a Tânia, também as pessoas que cumprimentaram, a Delícia, a Márcia Regiane, uma amiga muito querida, e a outra pessoa era a Rosana, não era? Que Rosana. estava também. Muito bem-vindas, amigas. Fiquem aí com a gente. Então, eu não tenho dúvida disso, Tânia. A ruminação é, às vezes, um mecanismo até necessário quando a gente não tem outro recurso positivo para utilizar. Então, a primeira questão que o perdão vai nos exigir e que vai nos ajudar é quando eu consigo imaginar que estão voltando, elas pertencem ao passado. E quando eu as trago para o presente, elas vão doer. Bom, então a gente pode dizer, mas não tem outro jeito de sem ser ruminando. Eu sugiro que toda vez que a gente começar a ruminar, comecem juntos os pensamentos que vão atacar essa ideia da ruminação. A gente tem que ter na própria mente um mecanismo de confronto com a ruminação, com a mágoa e com o ressentimento. Se eu enfrento isso dizendo, olha o que eu estou fazendo comigo, eu estou voltando com isso que aconteceu lá atrás, eu não posso mudar isso de forma nenhuma, é passado, né? Agora, o modo como eu me sinto em relação a isso, aí eu posso mudar. Então, o que é da pessoa? Né? O que foi da minha parte? E isso é que tem que ter ponto de partida que não entre na. Eu acho que a ruminação piora quando a pessoa se culpa. Então, ela vai dizendo, mas eu também fiz isso, eu deixei, tá. Passado, é muito importante que a gente tenha caixinhas. E coloque ali dentro a caixinha. E diga para eles, olha, isso aqui, mudar eu não posso. O que daqui para frente eu posso fazer de bem para mim, para que essa tinha não fique amarrada aqui nas costas, eu levando para todo lugar. Então, terminei um relacionamento, o meu parceiro não me quis mais. Ou foi claro nisso, ou colocou fotos com a nova namorada nos sites de relacionamento. Então, de qualquer forma, doeu muito, não é? E aí, fazem 10 anos e eu não elaboro isso. Ou então, não vou exagerar, mas assim, passados 2 anos, eu continuo com isso doendo. Por que ele não foi claro comigo? Sabe por que ele não foi claro? Ele não é uma boa pessoa. E é isso que eu quero para a minha vida. Ele teve a coragem de me magoar dessa maneira, me deixar sentindo tão mal, eu completamente envolvida, e ele com outra pessoa, e frequentando um site de relacionamento, ele não é uma boa pessoa. Então, aí é que nós temos a outra raiz, Juliana. É o perdoar demais, sabe? E que é um perigo. É um perigo. Quando eu perdoo tudo, então o culpado sou eu. Eu perdoo tudo que o outro fez, então eu é que sou a pessoa culpada. Não é? Então, esse auto-perdão, ele é fundamental, mas o passado precisa de um fechamento. Como que eu digo isso? Não é de uma vez, não é fácil, mas a conversa com o passado, ela tem um significado especial. Toda vez que eu rumino, eu vou atender a depressão. E se eu não quero escolher a depressão, o que eu posso fazer em relação a esse problema hoje? Aí sim, eu vou consultar pessoas, eu vou ler a respeito do problema e vou especialmente me lembrar que quando eu estou em sofrimento, eu posso ressignificar a situação.
Eu posso dizer, não é uma boa pessoa e eu quero essa pessoa comigo. Você está me fazendo ruminar, né? Tanta coisa que eu quero te perguntar que eu comecei a pegar as canetinhas coloridas para poder anotar aqui. Quero trazer aqui uma expressão que a Raquel Alves Franco escreveu. O perdão é muito poderoso. Quando ouvimos, libera o perdão. É exatamente a certeza de melhorar nosso espírito e nossa alma. E aí, Edina, o que eu pensei? Em etapas aqui na minha cabeça. A gente terminar a análise que você estava fazendo do parágrafo em partes e depois, como a gente está no mês do Setembro Amarelo, eu queria falar um pouco mais sobre a questão da depressão, do suicídio, relacionados ao auto-perdão. Podemos, então, voltar para a segunda parte da expressão e depois passar para esse... Isso. Você podia me ajudar voltando em alguns recortes, tá? Porque a memória... Vou trazer aqui. 71... Edinho, a sua internet voltou agora. Estava dando delay, mas pode deixar. Vou pegar isso. Vou pegar o segundo recorte aqui agora. A gente perguntou sobre sair do ciclo do ódio, do rancor, pois ambos nos levam a ruminar as memórias negativas abertas. Então, nós fechamos esse pacote. Agora a gente fala da hostilidade, da raiva, do medo e da depressão. Fechamos o segundo pacote. E, por fim, perdoar é passar do processo destrutivo para o construtivo. O que você acha disso, Edina? Olha como que isso, Juliana, vai bem com o comentário da Tânia. Ela fala do ruminar como um mecanismo quase que inevitável. Eu vou admitir isso sim. Uma raiva muito grande, um ressentimento muito grande, eles voltam. Mas veja só, eu rumino de forma negativa quando eu vou ou o perdão inadequado ao outro e aceitando tudo que ele fez, ou quando eu trago para mim, não é? E começo a me maltratar por não ter sido capaz de A, de B, de C, até F, né? Que é o seu número, que é a sua letra aí importante, né? E a gente acha motivo até F sem problema nenhum. Então, esse é um mecanismo gerador de sofrimento. Como que eu posso transformar isso em um processo construtivo? Olha, eu adoro as cartas de xingamentos. Elas são muito xingamento com a pessoa, sabe? Não vai mandar carta. Então, pode caprichar. Tem gente que não gosta, mas tem adjetivo maravilhoso, são todos verdadeiros. Sabe assim, canalha. Olha que coisa boa quando você escreve isso. Por que é importante? É fazer vir, é fazer sair de nós toda a dor que essa pessoa criou. Então, escreve. Imagina, a gente ganha umas caixas de sabonetes sofisticados e essa pessoa cruel fez com você. Você precisa encher a caixa e você já está mais aliviado. Porque você diz assim, ela não foi correta comigo. Ela não foi leal comigo. E eu não posso voltar atrás. Então, a partir de agora, ela vai tocar ela. E eu vou tocar a minha. Porque não vamos nos esquecer. Quem nos ofendeu no sofrimento, provavelmente. A maioria. Eles às vezes não sabem que nós estamos sofrendo tanto, ou não estão nem aí para nós. Já tocaram a vida. Então, a gente vai colocando um pedestal para quem nos magoou, não é? E ele não está nem aí para nós. Por isso é que os xingamentos ajudam muito. E ajuda muito a meditação do perdão. Nós falamos da última vez, até publicamos aquela meditação no palco do perdão. Nós colocamos o link, não colocamos, Juliana? Colocamos, tá? No Ou Seja, publicado junto com o folder da nossa última live, Edina. Quem está hoje pela primeira vez, poderia, então,
recorrer a isso. A Juliana é super eficiente, ela publica isso outra vez. É um exercício que os primeiros 12 minutos são lentos, então tem que ter um pouco de paciência, porque quando ele entrar direto no palco do perdão, eu acho que é um exercício que, feito muitas vezes, ajuda muito a perdoar. Mas, acima de tudo, o que eu lembro, Juliana, a gente precisa gostar da gente mesmo. Tem hora que quem não está se amando, não está lá fora, não. Não é o outro que não. Eu não estou me amando. E me amar não é também dizer que eu sou pessoa. Não. É ter clareza assim, de tudo que eu faço bem e o que eu não faço. Como que eu posso caminhar com isso? E não é parando com alguém. Eu não vou conseguir ser. Não é? Você não consegue, Edina. Não tem como. As suas qualidades, eu não tenho todas. As minhas, você pode não ter todas. Os defeitos são diferentes. O nosso jeito de melhorar também é diferente. Alguns de nós resistem muito a mudar o que não está bom. Não quer admitir que está errado. Né? E com isso vai só consolidando o comportamento. Então, eu acredito que com isso a gente tratou aí. O que você acha? Eu acho que a gente tratou o parágrafo de forma maravilhosa. Você me deu uma ideia. A gente pode ter a caixinha da raiva e a caixinha do autoelogio. Isso. E depois a gente pode abrir as duas. E se a gente estivesse falando de verdade, a gente vai entender que a gente é vulnerável, a gente é frágil, mas vai entender as competências que nos diferenciam das outras pessoas, né, Edina? Edina, Fabrícia tá dizendo que você é um sucesso. E a Denise falando que você faz a gente crescer muito. Denise, você tá pedindo a live no seu WhatsApp, ela vai ficar salva no IGTV. E aí você pode copiar, pode compartilhar. Se você não souber, você pode me mandar uma mensagem que eu te mando a cópia, por favor. A Márcia tá rindo demais das caixas de xingamento. Fabrícia falando que adora um palavrão aqui. A Tânia Isso, ela pode usar tudo. Tem palavrão tão feio que você não acredita que alguém fale. Escreva. Sabe, tem uns horrorosos, assim, que você treme. Vulgares. Põe na caixa. A Tânia tá falando, realmente o poder que damos ao outro, até no excesso de cuidados, nos retira de nós mesmos e nos afasta da nossa essência. Elô Junqueira entrou aqui. Ah, Elô, que delícia te ter aqui com a gente. Rita falando da live maravilhosa. E Edina, a gente sabe que você gravou aí junto com a Elô um vídeo maravilhoso. Pessoal, convido para poder assistir, porque é Mega Power Plus. Por favor, tá? Edina, queria, porque assim, a gente tem super pouco tempo. Edina, quando eu tô com você, o tempo voa. Dizem que é igual pra fila da Disney, né? Você nem percebe que tá indo. Eu também não percebo quando eu tô com você, Juliana. Que delícia, Edina. Edina, mas a gente tá num mês que a gente não pode dizer nem que ele foi... Ele nos alerta para uma situação que é o suicídio. E que tem acontecido em gênero, grau, frequência, cada vez mais. Eu queria que você trouxesse para a gente a relação do perdão, da saúde física, da saúde mental e essa relação do perdão com pessoas que podem ter tomado esse tipo de atitude ao nosso redor ou do auto-perdão para alguém que pode ter tentado esse processo. O que você diz desse volume de coisas que eu acabei de vomitar? Eu nem perguntei. Por favor. E, Juliana, quando as pessoas lá da Melt, que são amigos queridíssimos, eles que me ajudam nessa publicação, né, divulgação das nossas lives, a postagem dos meus textos, eles me ajudam muito, são pessoas maravilhosas. Quando eles me alertaram para isso, eu disse, você tem que comentar o Setembro Amarelo, não é? Então, nós combinamos de deixar para mais final do mês. Por quê? Primeiro, eu não sou especialista em depressão. Então, eu não tenho
recursos pessoais, argumentos, exemplos, nem formação suficiente para isso. Mas tenho uma percepção bastante rápida das pessoas que estão caminhando para processos depressivos. Isso é uma coisa que é uma intuição que, felizmente, a vida tem me dado. Então, por exemplo, se eu estou atendendo alguém ou trabalhando para alguém e percebo isso, imediatamente eu digo, olha, o psiquiatra tem que te ver, você tem que confiar em um e usa medicamento, isso não é brincadeira, e depressão não é escolha, né? É coisa muito séria. Então, eu comecei a procurar artigos. Eu falei, o que eu vou me basear, né, para conversar? E o que eu fui constatando, Juliana? Eu acho que é uma coisa tão perto de nós. Quem não conhece uma pessoa que tenha um parente que suicidou, que isso esteja muito próximo dela, ou quem não se mobiliza com as estatísticas? Juliana, você pode não ter tido nada por perto de você, mas quando você lê o número de estudantes universitários que suicidam, o número de estudantes de medicina que suicidam, o número de médicos que suicidam. Por que eu estou falando disso? É que são pessoas capazes de diagnosticar a depressão. E elas, deprimidas, muitas vezes não conseguem sair disso. Então, o que eu tenho visto? Apoio social é uma coisa tão importante. O suporte afetivo é muito importante. Olha, Juliana, uma pessoa que você elogia, alguém que você oferece um tipo de ajuda, isso pode, para você, não ter custado nada e você não vê a relevância, mas era naquele dia que essa pessoa estava completamente sem chão e com pensamentos suicidas. Ela não estava aguentando o sofrimento. E a gente sabe que a maioria dos estudos acabam indicando que o suicídio é a saída que vem para você livrar-se do sofrimento, que está de um tamanho que você não dá conta mais. Então, acabar com o sofrimento é acabar com a própria vida. Então, o que eu imagino? A gente podia aproveitar agora outubro, setembro está acabando, a gente já pensou muitas coisas. Juliana, quanta gente nós poderíamos, nessa pandemia, ajudar? Quantas pessoas nós podíamos... Será que ela está muito só mesmo? Às vezes você manda um zap, às vezes você personaliza uma pergunta, você dá um toque na pessoa, assim, eu estou aqui, né? Como que isso pode fazer diferença? Outra coisa, é perto de nós, a gente não menosprezar a tristeza. Aquela conversa assim, mas você não reage, também não adianta, nós todos fazemos nossa... Não dá para falar isso para alguém. De novo, é melhor suspender todas essas frases que aparentemente são incentivos, mas não são, elas são julgamento. De novo, é a gente usar só o seguinte, eu estou aqui, eu posso te ajudar de alguma forma. Se você não quiser conversar comigo, tem alguém, não é, que você podia compartilhar isso. É tão bom quando a gente tem uma pessoa, não é, para compartilhar. E lembrar essas coisas. Escreva uma carta para você mesmo, contando dessa situação que você está vivendo. A escrita é vista na psicologia positiva como uma grande ferramenta da terapia. É a ferramenta terapêutica. Porque a escrita, ali no papel, você pode tudo. Você não está transformando sentimentos em ações. Você está transformando, analisando seus sentimentos, refletindo e ressignificando. Porque, de repente, você começa a ver, nossa, mas também eu só estou com coisa ruim. Tem algum lado bom nisso? Não é? Então, Juliana, solidariedade e empatia podem prevenir suicídio. Muitas pessoas não nos contam que têm ideias suicidas, mas às vezes não nos contam que a gente fez um grande bem para elas. Mas, assim, nós não temos o direito de fazer mal. É por isso que perdão é importante. Você imagina um parente seu suicida.
para perdoá-lo, especialmente as religiões que não aceitam o suicídio, que acham que essa alma vai para o inferno, ou que acham que interrompeu um ciclo de vida. Eu não vou discutir isso, porque o respeito às crenças religiosas é uma instância, não é que não me pertence, e quem sou eu para fazer qualquer julgamento? É que a gente, no nível existencial, não estou falando no nível espiritual, não, no nível existencial, lembre que era uma pessoa que estava em estado de sofrimento. E que o que ela precisava era de suporte social e precisava de afeto. Isso a gente tem de graça para oferecer. Eu queria trazer um complemento. No início da pandemia, eu assisti no Sempre um Papo uma entrevista com um pesquisador que fez entrevistas com adolescentes que se cortam ou tentam suicídio. E ele fala da geração do quarto pede socorro e que as pesquisas trazem um adoecimento emocional. E ele fala muito que a autoagressão tem a ver com diminuir a dor psicológica. Então, a dor física distrai da dor psicológica intensa vivida por aquele adolescente. E quando a gente fala da dor psicológica, essa dor psicológica, de acordo com o relato dele, tem às vezes a ver com abuso. Então tem a questão do perdão de alguém que você deveria amar e que você, naquele momento, tem sentimentos ambíguos sobre ele. Ou com o perdão de não ser o que se espera. Isso para a classe média alta. Com uma cobrança grande, às vezes, inclusive, de ter tudo e não fazer sentido. Então fica aqui um convite, porque eu acho que dá um pouco mais sentido para a gente entender esse processo empático, mas ele sugere o que tira um adolescente dessa situação. E ele fala que é o diálogo. Ele fala que é você começar a conversar e na medida que você empresta, então, a sua escuta, você diz para aquele adolescente que ele é importante. E aí você dá a chance dele no quarto. E veja como que os pais têm responsabilidade nesse processo. Querer que o filho seja primeiro lugar. Querer que o filho faça um curso superior que o filho não gosta. Querer sucesso medido por dinheiro. Isso tudo vai fazer o seu filho, se ele tem fragilidades emocionais, e pode ter, se ele não é dado a separar isso desde cedo, minha mãe quer uma coisa, mas eu não quero. Quantos filhos podem enfrentar a família assim? Grande parte não pode. Até hoje. Nós estamos em 2020, não é? Então, Juliana, a minha preocupação aí é que os pais precisavam, pelo menos, entender que os nossos filhos nascem com algumas características pessoais. Eles têm características muito positivas. Investe nessas. Dança bem, investe nisso. Não, mas eu queria que fosse médico. Eu escuto mães até hoje falando, não tem que ser um curso que não é chamado de doutor. Não, ele pode fazer educação física e ser doutor. Ele pode fazer qualquer curso superior e ser doutor. Se ele fizer o que ele gosta, ele tem chance de ser doutor. Os outros são doutores por hábito, não é? São tão poucos chamados doutores que têm doutorado, não é? Mas aí, Juliana, é esse mecanismo que você fala. A gente não tem expectativa do outro, que ele não tem como responder. É a expectativa irrealista. Por que nós não podemos amar as pessoas pelo que elas têm? Edina, nossa live cai em 40 segundos. Eu preciso te dizer isso porque eu quero muito que você fale para as pessoas, sua mídia social, como é que eles vão se encontrar. Ô, gente, eu prometo para vocês, nós vamos voltar. Edina tem que voltar porque nós temos que dar continuidade a essa conversa. Edina, passa para a gente que nós temos 15 segundos. Onde as pessoas te encontram? Então, me encontrem no Instagram, no Edina Bom Sucesso. Facílimo. Só que o bom é com M de Maria, tá? Eu estou no LinkedIn
E eu tenho telefone, eu sempre deixo meu telefone com as pessoas. A minha filha morre de mãe, como é que você fala o telefone lá? Eu falei, ninguém liga, não. Tem problema nenhum. Eles me acham nas mídias sociais ou no WhatsApp. Então é 39 910